Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wise Dan Guild. Eu me chamo Pedro e hoje o tema ele surgiu de uma pequena preocupação que eu tive esses dias. Muitas vezes na nossa vida os dias parecem sempre os mesmos ou repetidos e a gente acaba caindo numa espécie de tentação que é a seguinte: poxa vida, será que a minha vida vai ser essa sucessão de dias sem fim? A gente sente que é aquela monotonia que não termina. Será que a vida se resume a esse mero suceder de acontecimentos? Não existe sobrenatural ou mais nada além disso? É só essa sucessão de dias até que chegue o dia trágico, que é a morte? E a partir desse pensamento que eu estava tendo, eu pensei, não é possível. Até porque temos a Santa Igreja, temos a filosofia. Mas eu queria, examinando até o fundo dessa questão, ter uma resposta satisfatória. Acontece que eu estava na minha cadeira aqui, vocês não conseguem ver no vídeo, e a minha cadeira dá de frente aqui para o meu computador. E aqui na frente eu tenho, além de alguns quadros e alguns anjos aqui na parede, eu tenho o ano litúrgico, que eu fiz questão de ampliar, um ano litúrgico que eu já vou mostrar aqui, vou também colocar a foto aqui na tela para vocês. E este ano litúrgico eu tenho aqui na parede. E de repente eu estava ali pensando na cadeira, olhando para a parede, para os anjos todos. E aí eu fixei a atenção no ciclo litúrgico, no ano litúrgico, no calendário litúrgico. Aliás, tudo que é meu assim, tem esses símbolos todos. Tem o vitral aqui atrás, tem o castelo do Neuschwanstein. Tudo isso porque, como dizem os gregos, a memória ela ocupa espaço, mas não só ocupa espaço, mas ela se relaciona com o espaço. Então, às vezes, para eu não me esquecer de certas realidades sobrenaturais, de certos conceitos que eu tenho que ter sempre diante dos meus olhos, sempre à vista, para estar constantemente melhorando e melhorando. Então, eu tenho ali o calendário litúrgico para me lembrar justamente aquilo que eu vou explicar neste vídeo. Provavelmente o título desse vídeo será Tempo e Liturgia, porque o calendário litúrgico é isso. Inclusive, para aqueles que não sabem, a Praça do Vaticano, que tem aqueles braços que as arcadas fazem, o obelisco no centro, pouca gente sabe, mas aquilo ali é um relógio, é um grande relógio solar. O obelisco é a agulha do ponteiro. E o sol bate no obelisco e reflete a sombra no chão, e a sombra refletida nesse grande relógio dá para saber muitas coisas. Os renascentistas foram muito cirúrgicos na simbologia que está no chão da Praça de São Pedro. Outro dia talvez a gente traga um vídeo só explicando sobre isso. Eu teria que fazer uma pesquisa prévia, porque são muitas simbologias nesse relógio solar que é a própria praça da Basílica de São Pedro, né? Mas essa relação da igreja com o tempo, da liturgia com o tempo, me resolveu essa questão na qual eu estava mergulhado. O ano litúrgico, o calendário litúrgico, que eu tenho diante dos meus olhos aqui, eu vou colocar para vocês, mas aqui está já dá para ter mais ou menos uma noção. É um círculo o círculo é o símbolo da perfeição. Ele não começa e não termina. Na verdade tem um começo e um fim, mas nunca acaba, é o símbolo do infinito. Então aqui dentro tem um começo e fim de ciclo, mas são ciclos infinitos. Olha só que interessante, esse vídeo que nós estamos fazendo de tempo e liturgia, ele complementa o vídeo que nós fizemos como ser católico, como se tornar católico. Porque o segundo passo, depois do batismo, é viver intensamente a liturgia, não como um símbolo, mas como uma realidade factual, concreta. E aí, no meio dessas meditações que eu estava fazendo, resolveu o problema. Na verdade, a nossa vida e os nossos dias não é uma sucessão de dias repetidos e desconexos. Muito pelo contrário. Eu tenho um texto aqui, é muito bonito, eu separei alguns trechos. No começo, esse texto vai dizer que, assim como existem as estações do ano, existem as estações próprias em que Deus quer dispensar certas graças. E essas ocasiões próprias são os tempos litúrgicos dentro desse ano litúrgico que eu acabei de mostrar para todos aqui. Então olha só que bonito, assim como é próprio da primavera o fruto
do inverno, o recolhimento, do outono, cair as folhas, e do verão, a alegria quente, assim também cada tempo litúrgico tem a sua particularidade, e cada tempo litúrgico é acompanhado de graças próprias. Mas por que isso? E aqui ele vai dizer, porque o ano litúrgico é um canal de graças. Deus não simplesmente criou o tempo e jogou a esmo para o ser humano viver. Deus quer santificar o tempo. Para santificar o tempo, Ele quer entrar de uma maneira toda especial, se fazer presente no tempo, dispensando certas graças, definindo certas épocas. Olha só o que diz o trecho aqui. As recordações dos fatos passados que são realizados no ano litúrgico constituem o seu corpo, ao passo que sua alma é o desenvolvimento da vida divina nas almas. Como é belo o ciclo litúrgico visto dessas altitudes! Ora, é como raio de sol a santificar os homens, e o tempo, ora, é como incenso perfumado que se eleva até Deus. O ano litúrgico pode chamar-se assim o batismo do tempo e constitui um templo místico levantado a Deus. Olha que bonito. Estamos gravando esse vídeo também porque com o Santo Padre Leão XIV ele quer restaurar a liturgia, porque no fundo o que ele está querendo é santificar o tempo e mostrar que o ser humano tem que elevar-se a ter a vida que ele terá já na eternidade. Como ensina Santa Teresa de los Andes, aqueles que não amaram a Deus na terra vão querer fazer o que no céu? Então a vida litúrgica é a vida que nós teremos já no céu. Eu posso até gravar um outro vídeo explicando como que vai ser a vida no céu, uma espécie de consideração filosófica, porque alguns viciados com uma visão puramente teológica acabam não transparecendo, não explicando o que será o céu e o inferno de verdade. Por exemplo, dou aqui já uma palhinha, nós rezamos nos mistérios gloriosos, segundo o mistério glorioso, que Nosso Senhor ascendeu ao céu. E é o quarto mistério glorioso, que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Ora, nós sabemos que eles foram de corpo e alma. Então, necessariamente, o céu é um lugar onde nós iremos primeiro de alma e depois do corpo ressuscitado, de corpo e alma para lá. Então, esse é chamado de céu empíreo. O céu empíreo, ele terá matéria para nós tocarmos, para esse corpo tocar. Então, muitas vezes, viciados, nossa mentalidade numa certa teologia meio racionalista, cartesiana, descartiana, a gente pensa que o céu vai ser um céu teológico, que a pessoa vai estar, Deus assim, ela flutuando assim, e olhando como uma espécie de bobo. Não é assim. Se Deus nos criou de corpo e alma, o gozo ou a repulsa que a alma sentirá, o corpo sentirá. Então, o padecimento do inferno, o corpo sentirá. O gozo do céu, o corpo sentirá. O céu é um lugar físico, assim como o inferno, além de um lugar espiritual igual ao céu, também é um lugar físico que se padecerá pela alma e fisicamente também. Então, olha só que subtítulo bonito, antegozo do céu. Esse batismo, apesar de não ter o caráter de sacramento, possui, entretanto, uma peculiar força e eficácia sacramental para alimentar a vida cristã. Uma vez que nele pode ser encontrado dois elementos. Primeiro, Deus se manifesta, sai de sua eternidade e entra em nosso tempo, enchendo-o de graça com sua presença. Então, cada tempo da liturgia, do ano litúrgico, tem uma graça própria. O advento, a quaresma, o tempo comum, cada tempo possui a sua nota própria e a graça que Deus comunica a este tempo. Segundo, Deus não vem de mãos vazias no tempo. Ele o purifica, santifica e enche com suas graças. Desse modo, o divino e o humano, a igreja triunfante e a peregrina, o tempo e a eternidade convergem espiritualmente no ano litúrgico, no qual Deus dá aos homens sua luz e suas graças, e os homens prestam a Deus o obséquio da adoração e da oração. Então olha só que bonito, belíssimo essa explicação, que é a junção entre o tempo e a eternidade. Assim como o homem, como ensina Aristóteles, é um composto de corpo e alma,
a liturgia é um composto de corpo e alma, ou seja, o corpo são todas as cerimônias, todas as simbologias, e a alma são todas as graças que Deus dispensa a esses homens que o estão cultuando. Sob essa perspectiva, os dias não são mais passageiros, corriqueiros, efêmeros, não. Cada estação litúrgica e espiritual é própria. Assim como existem as estações do ano, existem as estações espirituais do ano, com graças próprias a cada estação. O Advento prepara a vinda de Nosso Senhor a este mundo. O Natal é a vinda dele propriamente, né? A Páscoa, né, ou a Quaresma é a preparação para a Páscoa. E o tempo comum são as festas dos santos, né? É o período das que a gente pode chamar de festas menores, porque o principal, a coluna, a espinha dorsal do tempo litúrgico é a vinda de Nosso Senhor, é o sacrifício no Calvário. Então, nesse sentido, a Quaresma e a Páscoa, o Advento, o Natal, são as festas principais, com as festas dos santos. Então, cada período tem seu tempo, cada período tem a sua graça, a sua nota própria. E olha que bonito, na Praça de São Pedro está esse grande relógio solar, mas também na Praça de São Pedro está esse grande relógio do tempo, que é a liturgia, que é o ano litúrgico. Então, se nós nos guiamos pelo tempo das 24 horas e pelo tempo das estações, nós devemos guiar a nossa alma nas estações do ciclo litúrgico e no tempo dado pela Igreja. Então, num único dia, nosso dia, os horários devem ser regidos por essa vida de oração. E durante as estações, nossa vida deve ser regida por essa constelação de graças que Deus quer nos comunicar. Então, nós já falamos o que é ser católico. Naquele vídeo aqui nós reiteramos e ratificamos: ser católico é ser batizado, é professar a fé naquilo que Nosso Senhor revelou, é receber pelo batismo essa vida divina e cultivar esta vida divina. E como a gente cultiva essa vida divina? Com os sacramentos, que a gente pode receber diariamente, a comunhão, a confissão, quando se está enfermo, a unção dos enfermos, mas de maneira mais abrangente, falando das estações do ano, vivendo a liturgia da Igreja. Viver a liturgia da Igreja não é só santificar o tempo em etéreo, em tese, é santificar o seu tempo, a sua vida. Então, santificar a nossa vida vivendo a liturgia, porque o modo como vivemos a liturgia imprime na nossa mentalidade o verdadeiro conceito do Evangelho ou nos afasta do Evangelho, da profissão de fé que nós fizemos no batismo. Então é importante ressaltar isso. Os méritos de Nosso Senhor da Cruz são distribuídos através dos sacramentos, mas os sacramentos inseridos na liturgia são o viço da nossa vida divina. Ou seja, nós nos fortificamos e crescemos em santidade através dos sacramentos, mas não só queremos crescer em santidade para estarmos sozinhos, nós já queremos viver com Deus e ter a rotina que nós teremos na eternidade. Pois bem, a rotina da eternidade, o modo de viver da eternidade será a liturgia. No céu, todas essas comemorações que a liturgia da Igreja comemora na terra se comemora no céu. Quando é chegado o tempo do Advento, que enfeites os anjos fazem para receber nosso Senhor Jesus Cristo, como será a conversa no céu, como os santos se alegram em lembrar esse momento em que o homem Deus se encarnou, que maravilha, para redimir os homens. No tempo de Quaresma no céu, qual será a atitude dos anjos e dos santos em matéria de caridade uns para com os outros, porque a caridade no céu não acaba, ela cresce. Só as outras virtudes que sim, a fé se torna visão, a esperança se torna realização, mas a caridade, o amor de Deus continua crescendo. Vai saber que atos de caridade, de amor de Deus, os santos fazem no céu em favor dos homens, porque eles já não podem mais sofrer, mas eles de algum modo participam da penitência dos homens e auxiliam para que os homens se salvem também. Então começa a comunicação nesse tempo litúrgico, ou seja, o corpo místico de Cristo se comunica.
né? Tem gente que pensa que a igreja é só o templo, ou só a igreja é militante. Quero lembrar aqui que a igreja é a igreja triunfante, padecente e militante. Nós que estamos na terra, vivos, enquanto corpo e alma, nós estamos na igreja militante, nós estamos lutando, né? A igreja padecente é o purgatório, e a igreja triunfante já são todos que alcançaram a bem-aventurança, a coroa da glória no céu. Então, se todos na terra deixarem de ser católicos, se tornassem ateus, não iria acabar a igreja, porque o céu é a igreja. Por definição, o céu é a igreja, é a maior parcela da igreja. Quando o fim da história acontecer, o fim deste mundo, significa que a igreja passará a ser o céu, e o céu a igreja por completo. Então, nós, enquanto participantes da igreja, temos que entrar em contato através da comunhão dos santos, através deste corpo místico que nós e eles que estão no céu são membros. Nós devemos ter essa troca de afetos, de contatos, de orações, de viver a liturgia e buscar essa vida divina. Então, este canal é o canal da sabedoria, é o canal da Wisdom Guild, e não existe sabedoria sem graça. Onde tem graça, onde tem a vida divina, existe sabedoria. Onde não tem essa vida divina, não tem a virtude, não existe sabedoria. Então, Deus é a sabedoria eterna e encarnada, como ensina São Luís Maria Grão de Montfort. Então, nós temos que aproveitar desses méritos da sabedoria encarnada, que vem através dos sacramentos, mas inseridos sob este olhar, essa perspectiva de santificar também o nosso tempo, o tempo diário, através das horas do dia oferecidas a Nosso Senhor, como bem os beneditinos o sabem fazer, mas também esse grande tempo que é o ciclo do ano, que deve ser o ciclo litúrgico, o ciclo da igreja, o ano da igreja. O ano litúrgico começa justamente, aqui vai dizer, perto da festa de Santo André, se eu não me engano, porque ele vai e encontra o seu irmão Pedro, que será o primeiro papa, e diz: encontramos o Messias. Então, assim como encontrar o Messias é abrir as portas do céu, encontrar o Messias no tempo do Advento é a abertura do ano litúrgico. E o ano litúrgico se encerra, se fecha com a festa de Nosso Senhor Rei do Universo, porque Ele, Rei de tudo, é o desfecho final, é o fim para o qual as coisas se encaminham. Então, é o fechamento do ano litúrgico. Então, olha que bonito, o ano litúrgico se abre com esse júbilo, encontramos o Messias, ou seja, Deus se encarnou. Então, o tempo do Advento, perto do Natal, é o início do ano litúrgico, e o tempo de Nosso Senhor Rei do Universo, o dia dele, Rei do Universo, é o fechamento desse ano. Então, é um ano que se abre, um ano que se fecha, mas nessa perspectiva de santificar o tempo, porque é um Deus que entra na história, portanto, abre o canal da graça, e é um Deus que sai da história, mas como Rei dela, portanto, ele fecha, encerra toda a sua criação através da sua glória e do seu poder. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e nos vemos numa próxima ocasião.